Fala pessoal, bora comentar hoje sobre várias notícias. Caixa Seguridade reportou recorde de lucros e anunciaram proventos. CEO do Banco Itaú destacou proventos extraordinários para este ano, o que pode acabar se refletindo na Itaúsa, que no momento tem pago 8,8%. Fora isso, os principais bancos brasileiros reportaram seus resultados e tivemos crescimento no resultado versus o mesmo período do ano passado. Mas antes de comentar aqui sobre tudo isso, se inscreva no canal que eu posto vídeos diários sobre notícias e investimentos. Então a primeira é até positiva sobre a Caixa Seguridade, que lucrou 924 milhões, o que foi um crescimento de 12,7% versus o mesmo TRI do ano passado, que por sinal foi o maior lucro trimestral olhando para o histórico da empresa. E no quarto TRI de 2023, a empresa tinha lucrado cerca de 920 milhões, o que foi um pequeno acréscimo versus o quarto TRI, que também tinha sido recorde na época. Aí citaram aqui na matéria que a empresa teve crescimento no resultado operacional e reportaram literalmente crescimento em tudo, tanto na parte de seguros, previdência, capitalização e também corretagem de seguros. E praticamente tudo cresceu acima do que 10%. Outro ponto, aparentemente a empresa anunciou seu primeiro provento trimestral e tivemos uma antecipação de 840 milhões em proventos, o que nos dá 90,9% de payout sobre o lucro que foi reportado, e esse montante representa 28 centavos por cada ação. Então, para saber o quanto você irá receber, é só pegar 28 centavos e multiplicar pela quantidade de ações. E, por exemplo, indo aqui no Investor 10, onde está cadastrada a carteira do canal, como é que calcula o quanto irá receber? É só pegar esses 28 centavos e multiplica pela quantidade de ações que você possui. Por exemplo, eu tenho 6 mil ações na carteira do canal, então apenas para este anúncio eu devo receber quase R$ 1.700. Então, em breve, mais um recurso que vai ficar disponível lá para o dia 15 de agosto, que será a data de pagamento, e eu posso pegar esse recurso para fazer o que bem entender e certamente eu devo reinvestir para comprar mais ações do que eu julgar interessante lá na época. Outro ponto, a data base está bem longe, que será no dia 1º de agosto, para ter direito a esse provento, então tem que permanecer em carteira do dia 1º de agosto para o dia 2 de agosto para ter direito a esse provento. E também eu assisti à teleconferência de resultados e os executivos da empresa destacaram a intenção de continuarem com esse pagamento trimestral e, se for o caso, será algo positivo que era aguardado pelo mercado, e há cerca de 2 anos os executivos da empresa destacavam sobre essa possibilidade. Então, se for, será bem positivo, até porque terá aquele pinga-pinga frequente na nossa conta. Já sobre outras notícias, CEO do Banco Itaú destaca proventos extraordinários para este ano e o mercado espera por bons proventos para o Banco Itaú e também a Itaúsa, porque a Itaúsa repassa integralmente o provento recebido do Banco Itaú. Então, se o Itaú abrir a torneira no quesito dividendos, a Itaúsa também poderá pagar um bom provento. Então eles comentaram que o Itaú reportou 9,8 bi de lucro, o que foi o maior lucro trimestral na história da parte de bancos brasileiros, e esse resultado foi 15% acima do que o mesmo TRI do ano passado, e foi acima do que esperado pelo mercado. Daí, o CEO do Banco Itaú destacou que o payout mínimo é de 30%, mas a intenção da empresa é de pagar algum provento extraordinário no final de 2024, e o anúncio deve vir somente no final do ano devido às incertezas de regulação e risco operacional. Então, quem possui carteira tem que aguardar certo tempo até o banco anunciar este pagamento. E esse ponto é válido tanto para o Banco Itaú e também a Itaúsa. Além do mais, no ano passado, o Banco Itaú aumentou o payout para 60% e, até o momento, o CEO não quer revelar algum número do payout, mas a intenção é de pagarem bons proventos, até porque o balanço está sólido, o lucro segue crescendo, a inadimplência permanece controlada e o banco está bem eficiente e muito rentável. Então, por isso que tem acontecido essa elevação no pagamento de proventos. Daí, nessa matéria, eles comentaram quanto o Banco Itaú poderá pagar de proventos extraordinários. Por exemplo, esse analista, o João Lucas, espera que o dividend yield ficará na faixa de 6%. Já outra analista, a Larissa, espera por um provento na faixa de 8%. E também eu já vi algumas pessoas comentando na faixa de 8% a 9%, o que ficaria em linha com o patamar atual. E tem aquela reflexão
Se o Itaú pagou 8,47%, com 60% de payout, e o lucro cresceu em 15%, olhando tri por tri, então se esse crescimento continuar, o Itaú teria condições de pagar um provento satisfatório. Então, mesmo com essa alta na cotação, o mercado espera por bons proventos para a empresa. E se for o caso, como eu destaquei, a Itaúsa também poderia repassar um grande provento para o acionista devido à sua política de proventos. Já outra notícia, que também é positiva, Bancões reportaram seus resultados deste TRI, e se olharmos para o acumulado do lucro do Itaú, do BB, do Bradesco e do Banco Santander, juntando tudo, tivemos 26 bilhões de lucro apenas neste primeiro TRI, que costuma ser fraco e mesmo assim teve um bom crescimento de 12,4%, e praticamente todos os bancos reportaram crescimento de lucros, exceto o Bradesco, que teve queda em comparação tri por tri. E o principal destaque, que o mercado gostou mais, foi do Itaú, 9,8 bilhões de lucro, um crescimento de quase 16% e um retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, que é calculado através da razão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então isso aqui é uma métrica de rentabilidade e ela cresceu para quase 22%, o que ficou bem interessante e acima do que os seus pares. Já outro destaque no setor financeiro foi o Banco do Brasil, que reportou 9,3 bilhões de lucro, o que foi o melhor resultado para um primeiro trimestre, olhando para o primeiro tri de cada ano, e foi o segundo maior lucro trimestral da história do banco. E antes disso, o maior lucro tinha acontecido no quarto tri de 2023. Então, tanto o Itaú e o BB têm reportado um bom crescimento no seu lucro. E também citaram que a carteira de crédito cresceu em cerca de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. E um ponto que chama a atenção é que a parte de agro cresceu em 15% e o mercado esperava por uma desaceleração, e esse fato, até o momento, não tem acontecido. E comentaram que o BB cresce mais rápido do que a indústria, de forma lucrativa e sustentável, e a orientação para 2024 é que ele está no caminho certo de cumprir com as suas projeções de crescimento e também de resultados. Então, se for o caso, nas projeções do banco, ele deverá lucrar de 37 a 40 bi de lucro para este ano. E o mercado espera por lucros na faixa de 40 bilhões para o Banco Itaú. Então, para quem pensa que o BB é estatal, é atrasado, não lucra, pelo contrário, ele tem lucrado de forma parecida do que o Banco Itaú, que é o maior banco da América Latina. Além do mais, eles também comentaram sobre outros bancos. O Santander teve o maior crescimento no lucro, no quesito percentual, porque o lucro saltou em 41,2% e também o Santander teve melhora na sua rentabilidade. Porém, os lucros que o Santander e o Bradesco têm reportado estão inferiores do que resultados passados, por exemplo, com o que aconteceu em 2019 e 2020. Então, o Santander e o Bradesco ainda não se recuperaram em comparação com resultados passados. Já nessa outra foto temos o lucro trimestral, tanto do Itaú, o Santander, o Bradesco e o BB. Perceba que o Itaú lucrou 9,7 e o BB 9,3, o que tem sido um lucro muito parecido, e o que chama a atenção é que o Itaú vale o dobro do que o Banco do Brasil na bolsa no quesito valor de mercado. Então sim, eu concordo que tem que existir certo desconto entre um bancão privado versus um bancão estatal, mas aparentemente tem uma discrepância muito grande, até porque o resultado é bem parecido e a rentabilidade também tem sido elevada. Fora isso, o Santander lucrou 3 bi, o que foi um crescimento de 41%, o Bradesco 4,2 bilhões de lucro, uma queda de 1,6%, já o lucro inteiro foi de 26,3 bi, somando tudo, um crescimento de 12,4%, e também destacaram a carteira de crédito ampliada, que foi de 3,2 trilhões e o crescimento foi de 4,8%. E o que chama a atenção é que o BB foi o que mais cresceu na sua carteira de crédito e ela acelerou em 10,2%, o que foi uma taxa de crescimento mais acelerada do que os seus pares, tanto o Itaú, o Santander e também o Banco Bradesco. Aí comenta aqui abaixo sobre quais bancos vocês possuem na sua carteira, entre bancões, bancos médios e bancos pequenos. Em particular, na carteira do canal, eu só possuo o Banco do Brasil e hoje ele representa quase 20% da carteira, mas tem aquele grande aviso que eu comprei há bastante tempo e em preços bem menores do que
o patamar atual. Então, grande parte da posição foi montada por praticamente metade do que a cotação atual, fora os proventos que foram pagos durante esse período. E também no site Investidor 10, vocês podem utilizar essa parte aqui demais e depois comparador de ações, que vocês podem ter noção da rentabilidade, do crescimento e também sobre indicadores fundamentalistas para consultar. E apenas uma curiosidade, em 10 anos o Bradesco perdeu para a inflação apenas 26% de retorno com proventos, bonificações e tudo o que aconteceu. Enquanto isso, do Santander ao Itaú, o retorno ficou na faixa de 300 a 400% de retorno total, olhando para 10 anos. Outro ponto, por que esse fato aconteceu? Porque teve a evolução do lucro dessas empresas, principalmente para o BB e o Banco Itaú. Além do mais, sobre indicadores, que olha para preço sobre lucro, o mais barato é o BB, mas historicamente esse fato sempre aconteceu porque o mercado penaliza, já que é um banco estatal, interferências podem acontecer e etc. Então esse fato sempre aconteceu e vocês sempre verão o BB cotado por um PL menor do que os seus pares. Já no quesito preço por patrimônio, o menor é do Bradesco, de 0,77. Dividend yield está bem parecido do Itaú, do Bradesco e do BB, na faixa de 8,5, e o Santander com 5,7. Já sobre margem líquida, ou seja, qual percentual da receita que consegue transformar em lucro, então neste caso, as maiores margens são do Itaú e do Banco do Brasil. Já no quesito ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, os mais rentáveis são o Itaú e o Banco do Brasil, e os piores, o Bradesco e o Santander. Já o ROA, o retorno sobre ativos, o BB se destaca e depois o Banco Itaú. E por fim, o KGR, ou CAGR de lucros, ou seja, a taxa média de crescimento no lucro da empresa. O BB se destaca que o lucro cresceu na média 12,8% ao ano de 5 anos para cá. Porém, qual é o defeito desse ponto de olhar só para indicadores? É que isso aqui só reflete o passado e temos que olhar daqui para frente, porque vai que de fato acontece uma grande recuperação no Bradesco e no Santander, o BB sofre na parte de agro e a inadimplência explode, então tudo pode acontecer. Então por isso que temos que olhar daqui para frente e não podemos ficar vidrados 100% no passado, porque indicadores podem distorcer, só refletem o passado e esse ponto não quer dizer que será mantido para o futuro da empresa. Então por isso que exige uma estratégia clara e o acompanhamento das empresas. Aí comenta aqui abaixo sobre quais bancos vocês investem na sua carteira e se tem comprado algum no momento. Fora isso, considere se tornar membro do canal para ter acesso a vários conteúdos educativos em vídeo, postagens, planilhas, Telegram, notícias e muito mais. E o preço é muito simbólico para o que é entregue e eu tenho certeza que vocês irão aprender bastante. E tem aquele ponto, aqui é zero enrolação, se gostar continua e se não gostar, você cancela em um clique. E também eu estou vendo que muitas pessoas estão querendo migrar de corretora porque estão com alguns problemas, então se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual, que é uma das melhores do país. Aí caso você queira fazer isso e conseguir bons benefícios, é só migrar através do assessor, parceiro do canal, e tem o link do formulário aqui abaixo. Então é só preencher rapidamente que em breve o time entrará em contato com vocês. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.